Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas e meninos. São 9h06 no meu relógio. Eu tive um probleminha técnico que eu tive que resolver, por isso que eu estou ligeiramente atrasada. Então vamos esperar que as pessoas entrem aqui para assistir a live. Oi, Isabela. Tudo bem? É a sua primeira vez, né, Isabela, que você assiste a live? Mrs. Petit. Boa noite, Ana Cláudia. Tudo bem? Isso, Isabela. Seja bem-vinda, Isabela. Ana Cláudia hoje conseguiu. A Juju entrou. Tânia, tudo bem, Tânia? Gente, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que quanto mais vocês mandam corações, mais a live é a notificação, né, para as pessoas. Então, por favor, bastante corações para que todos possam assistir a live. Hoje vai ser muito interessante, que é sobre TDAH e relacionamentos, né, casamento, relacionamentos, enfim. Ana Cláudia ver ao vivo, porque depois eu sempre assisto. Que bom, Ana Cláudia, fico muito feliz. E só para vocês que já estão aqui assistindo a live, a Juliana, que também está assistindo a live, que é a minha diretora de marketing, é o meu braço direito para todas essas partes de mídias sociais. Todas as lives que foram já gravadas por mim serão disponibilizadas no canal da Help Organização no YouTube. Então ela vai passar todas as lives. Quem perdeu, né, desde o início, eu já nem lembro mais quando eu comecei, teria que ver a data aqui, todas ficarão no YouTube. Então, quem quiser rever ou ver desde o início vai ter a oportunidade de ver. Eu não sei por que o meu celular fica desfocado. A Juliana já tentou ver também o que acontece, eu não tenho a mínima ideia por que isso acontece. Então, tem horas que fica focado, tem horas que não fica focado. Então, gente, já são 9h08, temos uma hora para conversarmos aqui, para falarmos. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live onde nós vamos falar sobre TDAH. E o tema de hoje é TDAH e relacionamentos. E eu tenho certeza que todos aqui, que notícia ótima, pois é, eu tenho certeza que todos aqui, seja você que tenha TDAH, ou seja, você que conviva com alguém que tenha TDAH, com certeza tem grandes dificuldades em se relacionar. Eu sei disso por quê? Não só porque eu convivo com duas pessoas que têm TDAH e com outros também, que eu sei que é uma coisa complicada às vezes de gerenciar, é complicado às vezes de entender as reações, os comportamentos, a extrema sensibilidade que geralmente a pessoa com TDAH tem, são extremamente intensos nas suas emoções, e para a pessoa que desconhece o TDAH é muito complicado realmente de entender. Então, quando eu fiz a enquete sobre os temas que mais interessariam a todos que me seguem, a todos que têm interesse em saber mais sobre o TDAH, esse foi um dos temas, TDAH e relacionamentos. Então, hoje é o dia deste tema. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz por vocês disporem do seu tempo, de me darem atenção sobre esse assunto, sobre o TDAH em si, porque eu volto a falar. A importância de nós nos educarmos, de nós nos informarmos profundamente é de extrema importância, porque quanto mais vocês souberem a respeito, mais fácil fica para vocês se relacionarem com as pessoas que têm, para as pessoas que não entendem nada sobre o TDAH e gerenciar os próprios sintomas, com certeza. Então, gente, TDAH e relacionamentos. Aqui, quem se relaciona, levanta a mãozinha, quem tem problemas em se relacionar com alguém que tenha TDAH, ou você mesma que tenha TDAH e tenha dificuldade em se relacionar com alguém que não tenha o TDAH. Pode levantar a mãozinha.
Marco Franzói, tudo bem? Márcia. Então, gente, o efeito do TDAH no casamento. Vamos falar sobre isso. Eu tenho 2 livros que abordam o tema dos efeitos do TDAH no casamento em si. Mas eu quero dilatar um pouco mais esse assunto, não somente estreitar, apesar de eu falar muito do casamento, eu quero também transpor esse tema para as relações, seja mãe e filho, marido e mulher, né, que é o casamento em si, namorados, porque eu tenho pessoas aqui que já me perguntaram, e tem pessoas que ambos têm TDAH, o que fica muito mais complicado às vezes, porque o TDAH se manifesta de formas diferentes, em graus diferentes, apesar de termos critérios para o TDAH, os sintomas eles são mostrados de maneiras diferentes para cada um. E tem graus diferentes. Tem gente que tem um grau leve, tem gente que tem um grau moderado e tem gente que tem um grau severo. Então, com certeza, isso vai realmente impactar de formas diferentes nos seus respectivos relacionamentos. Tudo bem, Marco? Oi, Thaís, seja bem-vinda, boa noite. Então, vamos lá, gente. TDAH e relacionamentos. Então, esses 2 livros que eu tenho são de profissionais americanos que tratam exatamente dos efeitos do TDAH no casamento. Então, assim, o efeito do TDAH no casamento e em outros relacionamentos, ele não é pequeno. Os sintomas, comumente, eles causam problemas de comunicação, empatia, responsabilidade e habilidades sociais. E um casamento forte, né? O que a gente entende como um casamento forte, como qualquer relacionamento a longo prazo, ele está baseado em quê? Na confiança, na conexão entre as partes, claro, e o comprometimento. E a maioria dos casamentos começa sempre com as melhores das intenções. Todos nós temos boas intenções quando nós nos casamos com alguém, com certeza. Só que na maioria das vezes, quando a vida real começa, as dificuldades igualmente aparecem, elas surgem. E para as uniões onde um dos parceiros tem um transtorno do déficit de atenção, as interferências diárias mais comuns são a desatenção, a impulsividade e as funções executivas que são deficientes. Então vamos lembrar o que são as funções executivas e que se tornam deficientes. São a organização, o planejamento, o mensurar o tempo, né, das tarefas quando a pessoa está realizando, é o gerenciamento das emoções, tudo isso está dentro das funções executivas. Começar uma tarefa e terminar. Então, tudo isso no relacionamento fica complicado de se gerenciar. Sem mencionar a comunicação ruim ou insalubre, porque muitas vezes é muito comum a pessoa que tem o déficit de atenção, apesar de ter a condição, às vezes, devido à impulsividade e à hiperatividade, falar muito, eles são prolixos, mas não conseguem se comunicar de uma maneira assertiva. Então, quando a gente fala de uma comunicação ruim, se trata exatamente disso. As coisas ficam, como vocês são muito emoção, não são pessoas racionais, essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio lógico, racional, praticamente não existe. Então, quando vem a emoção, a intensidade da emoção, essa comunicação muitas vezes ela fica truncada. Então, aquele vídeo que eu fiz sobre comunicação trata exatamente disso. Muitas vezes a pessoa não consegue falar das suas emoções, falar realmente do que está sentindo, do que há dentro dela e acaba acusando o outro. Ela julga o outro, acusa o outro como se o outro tivesse obrigação de interpretar todo o estado dela e a comunicação não flui. Então, esse é o problema de realmente nós termos uma comunicação ruim. E as expectativas, com certeza, acabam se tornando injustas, né? Claro que nós não devemos realmente colocar nas mãos dos outros a responsabilidade da nossa felicidade, como se o outro ou qualquer outra coisa externa realmente fosse suprir
as nossas necessidades em tempo integral. Isso não existe. Mas isso acaba realmente acontecendo no relacionamento com uma pessoa com TDAH. Então, casamentos afetados por TDAH, como todos os casamentos, eles variam de altamente bem-sucedidos a completamente desastrosos. Então, isso existe? Existe. É difícil, é difícil. E é seguro, no entanto, dizer que os casamentos que padecem, que realmente, aonde um dos cônjuges tem o déficit de atenção, realmente se tornam, os momentos ficam piores, ficam mais difíceis. Então, assim, a dor e a raiva são grandes, é muito comum realmente isso estar muito presente nas relações. E durante os piores momentos, o que acontece, infelizmente? As pessoas mal conseguem falar um com o outro, não conseguem se comunicar. E quando você fala, você raramente concorda ou vê as coisas da mesma maneira. Você fica frustrada por ter chegado a esse ponto e acaba não acreditando por não ter conseguido melhorar as coisas. Então, vocês começam a suspeitar, eu estou colocando vocês porque quem for marido ou quem for esposa, vamos colocar no plural exatamente para que os dois sejam atingidos. Então, vocês começaram a suspeitar que o seu cônjuge não quer realmente melhorar as coisas. Se ele ou ela realmente quisesse, as coisas já não teriam melhorado. Então, é exatamente aquela condição de que muitas pessoas acreditam que basta se esforçar. Mas nós estamos falando da presença do déficit de atenção, dos sintomas que envolvem o comportamento de uma pessoa que tem um déficit de atenção, as dificuldades que ela tem dentro de um relacionamento. Então, eu vou chegar nesse ponto, mas eu não esquecer disso, mas realmente colocar que essa dificuldade realmente está presente nos relacionamentos. Então, assim, se você é casado com uma pessoa que tem ou pode ter TDAH, você pode sim se sentir ignorada e solitária em seu relacionamento. O seu cônjuge nunca parece acompanhar o que ele concorda em fazer. Tanto que você pode sentir que realmente tem outro filho em sua casa em vez de um adulto. A gente percebe muito isso porque entra as questões das funções executivas. Então, você está casado com uma pessoa, seja ele um homem ou uma mulher, que tem as dificuldades da organização. Então, todo dia é o mesmo cenário. Essa pessoa chega em casa, ela não se dá conta porque ela não tem a percepção das suas dificuldades e ela é uma pessoa desorganizada. Então, ela espalha tudo pela casa. Ela já entra espalhando tudo pela casa, ela tira uma coisa do lugar e não volta para o lugar, ou então tem um lugar fixo, ela não lembra daquele lugar fixo de colocar aquela coisa, e começam as dissensões, começam as rugas, começam as rusgas, começam as desavenças, as brigas, exatamente porque o outro vai acusando. Você não lembra de colocar as coisas no lugar, você se esqueceu de tirar o lixo, você se esqueceu de tirar uma coisa da geladeira e botar de volta e a comida estragou. Então, tudo isso, quando eu digo que são os efeitos, os sintomas do TDAH presente nas relações. Então, parece o quê? Que você não tem um adulto, você está lidando com uma criança. E é muito comum o marido ou a esposa se ressentir exatamente dessa condição, de toda hora ter que lembrar essa pessoa de fazer aquilo que ela precisa fazer. Então, é exatamente isso. Você sente que é forçado a lembrá-lo o tempo todo para fazer as coisas. Você cobra dele e você começou a não gostar da pessoa que você se tornou, porque você fica chata ou chato. Vocês brigam com frequência ou não tem virtualmente nada a dizer um ao outro que algum de vocês considere significativo. E vai começando um afastamento. Você está frustrada porque seu esposo ou sua esposa parece ser capaz de se concentrar intensamente nas coisas que interessam a ele ou a ela, mas nunca em você. E daí é que você se sente sozinho ou sozinha. E talvez o pior de tudo, você sente um estresse intenso por não saber
se pode contar com essa pessoa e acaba se sentindo sobrecarregada com todos os afazeres relacionados a uma casa, a uma família, enquanto o seu cônjuge parece que ele vive assim na diversão, está tudo muito bem, ele não se dá conta, ele não tem a percepção das responsabilidades e parece que ele está se lixando para você. Então é essa a impressão, tá? Eu estou colocando o quadro da dor, né? O quadro real de se relacionar com uma pessoa com TDAH, mostrando os vários cenários, as várias histórias que possivelmente podem acontecer, que é exatamente muito comum na vida das pessoas, e realmente o que acontece, que eu quero falar isso no final. Então, se você tem TDAH ou pensa que tem, você pode sentir que a pessoa com quem você se casou se transformou num monstro e que, claro, ela vive em sua casa. E a pessoa que você amava, ela foi transformada em uma pessoa controladora, tentando administrar todos os detalhes da sua vida juntos. Porque se você não consegue fazer as coisas, né, ou se a pessoa que convive com você que tem TDAH não consegue fazer as coisas, você acaba realmente se transformando numa pessoa em que tudo você vai controlar e vai tentar administrar e vai tentar gerenciar. A Tamara fala assim, aprendi isso esse ano. Falando, yes, man, aprendi isso esse ano. Sem se comunicar. Então, não importa o quanto você tente, parece que você nunca agrada o suficiente o seu marido ou sua esposa. Mesmo que você tenha sucesso em outras áreas da sua vida, como, por exemplo, o trabalho. Então, por mais que você se esforce, vocês sabem que isso é muito comum, não é falta de esforço, não é preguiça, não é falha de caráter. Vocês se esforçam, vocês querem agradar, mas muitas vezes vocês não sabem como fazer e vocês não sabem gerenciar os sintomas do TDAH. Então, não importa o quanto você tente, você parece que nunca agrada o suficiente o seu marido ou sua esposa, mesmo que você tenha sucesso em outras áreas, como no trabalho. Oi, Amelinha, seja bem-vinda. E a maneira mais fácil de lidar com essa pessoa, muitas vezes, que tem o TDAH é como? É simplesmente deixá-la sozinha. Você acaba deixando para lá. Você está disposta a admitir que comete erros algumas vezes, mas a outra pessoa também. E certamente ninguém é perfeito. Exatamente, ninguém é perfeito. Você gostaria que ele simplesmente relaxasse de vez em quando e vivesse a vida como uma pessoa feliz, em vez de ser uma pessoa que está o tempo todo reclamando. Então, seja você que tenha TDAH ou conviva com alguém que tenha TDAH, você realmente gostaria de que você usufruísse mais da sua casa, num ambiente relaxado, que vocês se entendessem, e geralmente isso não acontece. Então, se qualquer uma dessas descrições soa familiar, você está sofrendo do que eu chamo efeito TDAH. O seu namoro foi feliz, foi emocionante, muitas vezes foi rápido, mas o seu casamento ele foi completamente diferente. Você pode se sentir desesperadamente infeliz e solitária, e seu parceiro ele nem percebe isso, mesmo que tenha tentado falar sobre isso. Você briga e reclama muito mais do que esperava, e a vida muitas vezes parece deprimente para você e fora de controle. Mas a razão subjacente pode ser que os sintomas de TDAH e as respostas de ambos a esses sintomas estejam destruindo o relacionamento de vocês, destruindo a parceria, porque vocês não estão conseguindo realmente entrar num acordo de entendimento, de buscar realmente esse entendimento. Então, a boa notícia é que entender o papel que o TDAH desempenha na sua relação, ela pode, essa boa notícia, ela pode transformar o seu casamento. Então, o que é necessário para que realmente vocês comecem a trilhar um caminho aonde esse entendimento, que será uma consequência,
ele será construído. Esse caminho, ele precisa ser reconstruído. Então, será necessário você aprender a identificar o TDAH e os problemas que ele traz para o seu casamento. E quais são os passos específicos que você pode tomar para começar a reconstruir a sua vida. Então, alguém fez aqui uma pergunta, foi a Ana Cláudia. Cíntia, uma pessoa com TDAH, com o tempo, consegue ser um pouco menos emocional e mais racional? É possível? Ana Cláudia, menos emocional, sim, porque ela vai aprender como o déficit de atenção na questão da hiperatividade e a impulsividade, né? Essa função executiva, que é gerenciar as emoções, é uma habilidade que ela vai desenvolver. Ela vai aprender a gerenciar as suas emoções. Ela vai aprender a se autorregular. Então, eu volto a falar, o Dr. Ned Hallowell, que é esse psiquiatra americano que eu leio muito, ele diz assim, que a pessoa, quando ela tem o diagnóstico do TDAH, que ela tem um motor de Ferrari com freios de bicicleta no cérebro, ela precisa desenvolver esses freios. E um dos freios que ela precisa desenvolver é exatamente gerenciar as emoções. Ela vai aprender a controlar a sua impulsividade, ela vai aprender a controlar a sua língua, né? Porque é muito comum falar de uma maneira que às vezes ela acaba se arrependendo. E não é que ela se torne mais racional, ela cria os freios, ela desenvolve esses freios gerenciando as suas emoções, porque ela não deixa de ser emoção. Realmente, isso são estatísticas de que as pessoas com TDAH são mais emotivas, elas não têm uma linha de raciocínio racional, não tem mesmo. Daí a grande criatividade presente nesses perfis. Então, elas não vão deixar de serem emotivas, elas não vão se tornar racionais, lógicas, não vão. Elas vão aprender a gerenciar as suas emoções para que elas não atrapalhem e não, estragam malefícios para as relações, seja no trabalho, seja com as pessoas. Entendeu? Entendi, perfeito, obrigada. Então, vamos voltar, né? Será necessário você aprender a identificar o TDAH e os problemas que ele traz para o seu casamento e os passos específicos que você pode tomar para começar a reconstruir sua vida. Você ficará surpresa com a consistência e a previsibilidade dos padrões nos casamentos afetados pelo déficit de atenção. Oi, Suede querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, esses padrões, pessoal, eles começam com um sintoma de TDAH que desencadeia uma série de respostas previsíveis em ambos os cônjuges, criando uma espiral descendente em seu casamento. Conhecer isso é ter poder. E vocês dois contribuem para esses padrões. E se você sabe quais são esses padrões, quando eles aparecem no relacionamento de vocês, você também vai poder alterar e evitar completamente. Então, eu vou dar um exemplo da Tamara, minha filha. Eu me relaciono com ela. Lógico, não somos casadas. Ela é minha filha, mas é um relacionamento. Então, apesar de eu estar falando sobre casamento, lógico, se você tiver um filho, se você tiver um amigo que tenha déficit de atenção, você vai ter momentos que você vai entrar em choque com essa pessoa. E você precisa entender o déficit de atenção, quais são os sintomas que estão por trás, para você entender o comportamento dessa pessoa e quais são as reações que ela está mostrando onde o déficit de atenção está presente. Então, quando você identifica esses padrões, quando você identifica os sintomas do déficit de atenção nos seus relacionamentos, você deixa de interpretar mal, você deixa de julgar, você deixa de levar para o lado pessoal. Por quê? Porque você sabe que naquele momento em que a pessoa está manifestando os sintomas do TDAH, é o cérebro dela que está atuando. Mas ela precisa, sim,
Não é uma desculpa para ela fazer o que ela quer ou agir como ela bem quer, seja sendo grossa, seja falando de uma maneira impulsiva, coisas que não deveria falar simplesmente porque está ali na impulsividade, vai e fala, não. Mas ambos precisam entender que os padrões existem, que os sintomas existem, eles estão presentes e a pessoa que tem o déficit de atenção vai desenvolver esses freios, vai realmente aprender a controlar as suas emoções. Então, lógico que apostar nisso, as apostas são altas. E o que as pesquisas dizem? Que a pesquisa sobre como o TDAH afeta o casamento sugere que em muitos desses casamentos há grandes mal-entendidos e problemas que os sintomas do TDAH adicionam ao relacionamento. É bem possível que você esteja atualmente, quem estiver num relacionamento conflitante, em que realmente já tentou de diversas maneiras, não tem nem noção que a pessoa tenha TDAH, ou do que se trata, ou às vezes tem o diagnóstico do TDAH e realmente não sabe o que fazer. Só um minutinho. Chega numa hora em que os conflitos são tão grandes que realmente o que passa na cabeça dessa pessoa? Realmente não aguento mais, eu vou me divorciar, não tem jeito mesmo, não tem saída, eu vou realmente me separar dessa pessoa porque nada dá certo. Então, isso já pode ter acontecido com vocês ou não. E você não está só. Por que você não está só? Porque isso é muito comum. Porque, de fato, é difícil realmente conviver com alguém que tenha déficit de atenção. E, principalmente, quando o outro lado não tem a mínima ideia do que seja o déficit de atenção. Então, a Suede falou, passei por 10 anos de casamento com meu esposo achando que, entre aspas, eu não prestava atenção em nada do que ele falava. Eu sei, Suede, é exatamente isso. Parece assim que a distração, né? É a questão da distração presente, que é um dos sintomas. E quando a distração está presente, porque se a pessoa realmente não se engaja, aquilo não for interessante, ela realmente começa a devagar e parece que você não está dando a mínima atenção. E em fevereiro deste ano, após o diagnóstico de TDAH, ele sabe agora o porquê. Graças a Deus, né, Suede? Graças a Deus você teve esse diagnóstico. Você sabe que eu fiquei muito feliz realmente de você realmente ter tido esse diagnóstico, porque agora você entendeu todos os porquês de todos os seus desafios, de todas as suas lutas, de todas as suas dores. Graças a Deus. Então, voltando para as pesquisas. De acordo com o estudo, depois quem quiser eu mostro qual foi esse estudo, porque senão fica uma coisa realmente muito técnica. Uma pessoa que tem TDAH é quase 2 vezes mais provável do que uma pessoa que não tem TDAH de se divorciar. E um estudo diferente sugere que 58% dos relacionamentos com pelo menos uma pessoa que tenha TDAH são clinicamente disfuncionais, o que é o dobro da população sem TDAH. Essas estatísticas assustadoras, elas reforçam o quão difícil muitas dessas relações se tornam. Mas, no entanto, essas estatísticas não significam que as pessoas com TDAH não sejam bons cônjuges, não é nada disso. Gente, todos nós temos dificuldades. O que torna difícil um relacionamento, independentemente, acredito eu, do TDAH ou sem TDAH, é não ter a compreensão, é não ter amor, é não ter paciência, é não ter tolerância. Lógico que quando realmente uma pessoa tem TDAH e ou ela própria não sabe, não tem esse diagnóstico ainda, e muito menos o companheiro ou a companheira que ela tem entenda sobre o TDAH, sim, é uma relação difícil, porque são sintomas muito específicos. São sintomas em que muitas vezes parece que a pessoa realmente, sabe, não está nem aí para você. Por isso que são rotulados de egoístas, de que não tem interesse só para as coisas que têm interesse próprio, ou então que são pessoas preguiçosas, que não colaboram em nada. Por quê? Porque realmente
ambas as partes não conseguem identificar que por trás de todas essas questões está realmente o TDAH. A Juliana está respondendo, Marta. Obrigada, Ju. Voltando, né? Que não significam, o fato da pessoa ter TDAH não significa que você não é um bom cônjuge, que você não pode ser uma boa esposa ou um bom marido. Sim, todos vocês têm grandes talentos. O TDAH realmente não é desculpa para a falta de responsabilidade, de assumir compromissos. Daí a questão de entender o seu TDAH ou da pessoa com quem você convive. Não é só quando você tem, mas se você convive com alguém, realmente é uma condição sine qua non. Para você ter um bom relacionamento, você precisa entender o que é o déficit de atenção. Então, nesses casamentos, ambos os parceiros são vítimas de uma combinação de sintomas de TDAH e suas respostas mútuas, e falta de respostas também a esses sintomas. Os desafios que esses casais enfrentam são significativos, assim como muitas vezes são extremamente familiares. Eles compartilham seus sentimentos, experiências e sonhos mais profundos. E quando o TDAH não é tratado ou é maltratado, quer dizer, a pessoa tem o diagnóstico, mas ela não se educa a respeito dos sintomas, das características, como ele se apresenta, ele pode tornar, sim, muito difícil a convivência entre ambos os parceiros ou em qualquer relação. Eu estou focando aqui sobre casamento, mas isso, gente, é relacionamento, seja no trabalho, seja com seus amigos, seja com seus parentes. Se a pessoa realmente não se trata, se a pessoa não tem plena consciência do quanto isso impacta na vida dela, realmente se torna difícil conviver com alguém que tem TDAH. Então, os sintomas, eles criam dificuldades físicas, financeiras e mentais reais. Mas há algo mais que acontece que muitas vezes ambos não dão conta. Uma grande quantidade de danos é causada pela falta de conhecimento e má interpretação dos sintomas do TDAH. É exatamente o que eu estava falando agora. A importância de aprender, a importância de entender profundamente sobre o que é o TDAH. E o que fazer, né? O que a gente pode fazer para realmente começar a construir um novo caminho, uma nova relação? Primeiro, descobrir se um ou ambos têm TDAH é apenas o começo, né? Lógico que existem as características, se você me acompanha aqui, muitas pessoas sempre, com todas as minhas postagens sobre o déficit de atenção, muitas pessoas acabaram se identificando com os sintomas. Mesmo nunca tendo ouvido a sigla TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas começaram a se identificar com os problemas que são causados, com as dificuldades que são geradas, com os desafios comuns que eu acabo citando dentro dos quadros, né, do cenário realmente de quem tem o TDAH. E a pessoa, caramba, Cíntia, eu me identifico muito com o que você se escreve. Será que eu tenho? Então, se você se identifica, o que você tem que fazer? É realmente buscar se informar, buscar estudar a respeito, para você até ficar mais calçada quando você se encontrar com um profissional, para poder realmente contra-argumentar e falar, olha, tudo que eu vejo de características eu me enquadro. Lógico que você não vai se autodiagnosticar, mas é muito mais provável você, ao estudar, você se identificar e poder realmente conversar com um profissional para que ele endosse todas as características em cima do histórico de tudo que te acontece na vida. Então, a medicação é a maneira mais eficiente de iniciar o tratamento, mas não trata eficazmente o TDAH em casamentos sem o quê? Sem as mudanças comportamentais, sem as mudanças de hábitos. Então, o primeiro passo, sim,
é buscar um diagnóstico. Seja você que suspeita ou você suspeita que o seu parceiro ou parceira tenha TDAH, é importante buscar realmente um profissional para que você tenha esse diagnóstico, a confirmação ou não de um diagnóstico de TDAH. Uma vez que você tenha o diagnóstico, o segundo passo é o uso do medicamento. Mas o medicamento por si só, ele não vai sanar as suas relações, ele vai contribuir para minimizar os sintomas do TDAH. Mas essas outras habilidades, em que envolvem as funções executivas, você aprender a se comunicar, você ser assertiva, você criar os seus freios, você desenvolver outras características que são necessárias para você se relacionar, seja com o seu marido, com o seu namorado, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho. Isso você começa primeiro no autoconhecimento. Você vai entender os sintomas, os seus sintomas, como ele se apresenta na sua vida, no seu dia a dia, o que ele gera de problemas, de dificuldades, de desafios, e aí sim você vai traçar as suas soluções, as suas estratégias para driblar. E assim você realmente vai se transformar numa nova pessoa. Então, essas mudanças, claro, elas precisam ser voluntárias. Então, eu não sei se vocês sabem, eu trabalho ajudando pessoas com déficit de atenção que têm grandes dificuldades, que não conseguem fazer isso sozinhas. O meu trabalho como coach é exatamente traçar um novo estilo de vida, é mostrar para essa pessoa que tem o déficit de atenção que ela tem a possibilidade de criar uma nova vida para ela, onde ela vai utilizar os seus talentos, onde ela vai utilizar as suas forças e não focar nas suas deficiências, não focar nos seus fracassos. Ela vai criar novos hábitos, ela vai desenvolver a habilidade da organização, do planejamento, controlando as suas emoções, vai ter uma comunicação assertiva. Tudo isso faz parte do meu trabalho. E isso que eu estou falando, essa mudança que envolve o comportamento, envolve os hábitos, envolve uma nova mentalidade de saber que ela é capaz de promover essa própria mudança. Essa mudança precisa ser voluntária, ela precisa querer mudar, ela precisa querer se transformar numa nova pessoa. E não importa o quanto um cônjuge chegar para essa pessoa que não tem TDAH e pedir para ela fazer, pedir para ela querer, se ela não quiser. Porque ela não pode fazer pela outra pessoa. A gente não muda ninguém. Nós não temos o poder de mudar ninguém. A outra pessoa precisa querer mudar. Mas, claro, se você convive com alguém que tem o déficit de atenção e você enxerga que essa pessoa, claro, precisa mudar os seus hábitos de organização, precisa mudar os seus hábitos de planejamento, ou porque ela é muito distraída, ou porque ela é muito esquecida, você tem como abordar de uma maneira diferente, incentivando a mudança nessa pessoa, mas não impondo, não usando de autoritarismo, colocando você tem que. E se você tem que, afasta totalmente a pessoa. Então, é mostrar para ela que ela tem a chance de escolher qual o estilo de vida que ela quer viver, qual é o estilo de relação que ela quer, que ela deseja para a vida dela. Então, quando essa abordagem, esse approach é de uma forma amigável, é muito mais fácil você convencer essa pessoa, a ela própria se conscientizar de que ela precisa mudar. Então, esse é o primeiro passo para você realmente conseguir se entender com essa pessoa que tem a TDAH. Sendo que essas mudanças, elas devem vir de ambos os parceiros. As alterações apenas no cônjuge com TDAH não resolvem os problemas do casamento, porque é uma relação. Então, você vai desenvolver, você convive com alguém que tem a TDAH. Se você é uma pessoa que é impaciente, se você é uma pessoa que tem
um nível alto de intolerância, você vai aprender a desenvolver essas virtudes também. A paciência, a tolerância, a compreensão, muitas vezes se calar, porque às vezes até ela realmente se conhecer, até ela aprender a desenvolver e a frear os seus sintomas de TDAH, isso vai levar um tempo. E você vai ter que ter paciência com ela para ela poder se desenvolver e aprender tudo isso. Então não adianta forçar a pessoa a fazer as coisas de maneira diferente, porque quanto mais você empurra para ela fazer, mais a pessoa vai resistir. E claro, só vai piorar o seu relacionamento. Então, eduque-se e se informe o quanto puder sobre a sua condição, caso é você que tem o TDAH ou o seu cônjuge. O TDAH, gente, é real. Ele existe. Ele não é uma coisa fictícia, não é nada criado, não é como muitas pessoas acreditam que seja, não é. Ele existe. Então, é estudar realmente para que as pessoas se informem o quanto puder realmente para poder aprender e se desenvolver melhor. Então, existe um psiquiatra americano que se chama, o Dr. Russell Berkeley. E outros colegas dele, ele supõe que mais de 80% dos adultos com TDAH têm pelo menos uma outra condição. Então, são as situações de comorbidade, são condições que coexistem com o TDAH e que também acabam impactando negativamente os relacionamentos, sejam eles quais forem. E quais são? Então, mais de 50% dos adultos têm mais de 80% dos adultos com TDAH têm pelo menos uma outra condição, que coexiste com o TDAH. Mais de 50% tem 2 ou mais, e mais de 1/3 tem 3 ou mais outras condições. E eles colocam assim, que é para observar que esses números não são para crianças diagnosticadas com TDAH, como alguns desses transtornos se desenvolvem com a idade. E quais são essas outras condições que aparecem, que coexistem com o TDAH e que acabam realmente impactando também nos relacionamentos? A depressão, que aparece de 16% a 31%. A depressão em algum ponto da vida dessa pessoa, não que seja uma coisa crônica, né, que esteja sempre presente, está 53%. A ansiedade, de 24% a 43%, dependendo de uma variedade de fatores. O transtorno desafiador de oposição, de 24% a 35%. O transtorno de conduta, de 17% a 25%. E essas taxas podem ser maiores se diagnosticadas como hiperativas, quando uma criança ainda, né? A dependência de álcool ou abuso em algum momento da vida, que está a 21% a 53%. Então, essas estatísticas, por que eles colocam isso? Porque as comorbidades estão sempre presentes. É como foi a estatística, 80% dos adultos com TDAH apresentam outras condições. Então, geralmente a ansiedade, a depressão, o transtorno da bipolaridade, a compulsão, esse transtorno desafiador de oposição, de conduta, o uso de álcool, o uso de drogas, tudo isso faz um mix com o TDAH. Isso, lógico, vai acarretar sérios problemas nos relacionamentos. Mas eles não colocam essas estatísticas para realmente assustar a pessoa. Mas é para o quê? Eles sugerem que o TDAH requer uma atenção imediata e requer também algumas abordagens muito específicas. Daí a importância realmente de ser um profissional que também entenda profundamente o que é o TDAH. Então, aprender tudo o que puder sobre o TDAH e como ele se manifesta em adultos. Então, suponha que você não saiba os motivos do seu cônjuge. Se algo faz você se sentir mal, faça perguntas para entender melhor os motivos subjacentes. Então, por quê? As perguntas
Mas não perguntas em que você muitas vezes pergunte o porquê, mas perguntas que te levem para as respostas em que a pessoa diga sim ou não, perguntas abertas, como a gente diz. Mas é interessante realmente ter essa comunicação, fazendo perguntas para você não apenas supor ou acabar nas más interpretações. Essas já são as dicas para começar realmente um bom entendimento entre as partes. Então, mantenha as questões neutras. O que é isso? Em vez de você perguntar, por que você levou o cachorro para passear naquele momento? Falar assim é melhor do que levar o cachorro para fora é mais importante do que terminar aquela tarefa que eu precisava que você fizesse? Quer dizer, você já está supondo, você já está dando a sua interpretação e você já está realmente batendo o martelo que foi isso que aconteceu. Então, ou então assim, eu não posso acreditar que você ignorou o meu pedido e brincou com o cachorro. Então, todas essas perguntas, que são quase afirmativas, levam realmente a uma má interpretação do comportamento da pessoa que tem TDAH. Lembre-se, gente, por que eu estou falando isso? Isso é um exemplo exatamente de sintomas, de características que aparecem do TDAH. A distração, a pessoa sai para a rua para andar com o cachorro e ela se distrai com o quê? Com o tempo. A questão do tempo para a pessoa com TDAH é muito abstrata. Ela não tem noção da passagem do tempo. Para ela as coisas acontecem agora ou não agora. Então você falar assim, olha, daqui a 20 minutos eu estou aqui, daqui a 20 minutos eu apareço, isso para ela não existe. Porque ela vai sair com o cachorro, ela vai encontrar com alguém que é muito simpático e ela adora falar, ela adora conversar, ela vai parar e ela vai conversar. Porque aquilo faz bem para ela, faz bem para o cérebro dela e ali ela esqueceu do tempo. Não é que ela foi passear com o cachorro e esqueceu que tinha outras tarefas ao voltar para casa que você tenha pedido para ele fazer. É simplesmente porque o cérebro dela entrou no modo TDAH e ela esqueceu da passagem do tempo. É os sintomas do TDAH que estão presentes. Então, quando a pessoa não entende isso, realmente vai brigar, vai ficar complicado. Então, coloque medidas para diferenciar entre ações e palavras. Se você estivesse sentindo ignorada, por exemplo, faça um plano em conjunto para que você possa esclarecer as dimensões do seu problema. Talvez acompanhando o quê? Você perceber a quantidade de tempo que você está passando com essa pessoa. Então, como é que vocês podem estabelecer isso? Vocês podem fazer um planejamento de quanto tempo vocês querem passar juntos e estipular realmente numa agenda. Isso é fato. A pessoa com TDAH, ela precisa de planejamento até para isso. Porque muitas coisas ela acaba se envolvendo, aí entra o modo hiperfoco dela, em que ela vai descambar para uma coisa que é interessante para ela e vai deixar você de lado. Mas não é proposital. É o cérebro dela que funciona dessa maneira. Então, é muito mais fácil você com seu parceiro ou com sua parceira pegar uma agenda e estipular. Toda quarta nós vamos jantar fora, ou então todo domingo nós vamos sair juntos para ir à praia para fazer uma atividade ao ar livre. Mas é marcar exatamente na agenda um compromisso com a sua pessoa querida. Entendeu, gente? E outra coisa, considere conversas de aprendizagem. O que é isso? Conversas de aprendizagem semanais para abordar problemas que simplesmente não desaparecem. Então, em qualquer relacionamento, gente, uma comunicação assertiva é fundamental. E uma comunicação assertiva com alguém que tem a TDAH é mais fundamental ainda. Então, exatamente estipular um dia na semana para vocês terem essas conversas, abordando temas ou situações que são incômodas, que não estão desaparecendo e que vocês precisam realmente solucionar.
Então, faça questão de discutir seus motivos e diferenças na abordagem, né, diferenças de abordagem que possam estar acontecendo, porque às vezes uma pessoa tem uma interpretação e você não entende a interpretação dela, e o contrário também existe. Então, é realmente estipular um dia na semana também para você abordar esse tipo de questão. São coisas que estão incomodando, que não estão desaparecendo. Outra coisa, para finalizar, aprenda a rir quando você se comunica mal. Porque em vez de ver isso como um sinal de que você nunca descobrirá realmente o que vai acontecer, aprenda a rir. O riso reduz a tensão e ajuda a manter os dois em uma atitude positiva. Então, qual é a moral da história? Lembrar que o TDAH existe, lembrar que o TDAH é real, lembrar que o TDAH realmente impacta de uma maneira, muitas vezes, negativa os relacionamentos. Mas é fundamental que vocês entendam os sintomas, é fundamental que vocês realmente se eduquem, se informem sobre o que é o TDAH, para que no momento em que você estiver se relacionando com alguém, no momento que você estiver realmente, e você mesma que tem o TDAH, você própria identifique quando você está reagindo de uma maneira exagerada, extremamente emotiva e que não é cabível, e nós mulheres também, porque entra a questão dos hormônios, e a mulher com TDAH, ela tem reações às vezes muito mais intensas em função dos hormônios. Então, quando a pessoa está ciente dos seus sintomas, seja você que tem a TDAH, ou a pessoa que convive com você, que não tem a TDAH, também está ciente, o relacionamento ele vai fluir de uma maneira diferente. O relacionamento vai fluir de uma maneira diferente e o entendimento com certeza acontecerá. Pessoal, já vou me despedir de vocês porque faltam 2 minutos para encerrar a live. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, TDAH e relacionamento. Muito obrigada pela presença de vocês. Mandem bastante corações para mim, para que todos possam assistir depois essa live. E deixem os seus comentários, deixem as suas curtidas, o que você gostou, o que você não gostou, o que você entendeu, o que você não entendeu. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Um beijo grande no coração de vocês e até terça-feira que vem, às 21 horas, com outra live. Um beijo grande. Tchau. Gravar, encerrar vídeo.